Em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado Marcelo Ramos, disse que as manifestações marcadas para o dia 26 atrapalham a tramitação da reforma. De acordo com o deputado, a manifestação é contra uma das pessoas que mais tem se dedicado à tramitação da reforma da Previdência. Ele se refere ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Tem aqui a declaração dele, abre aspas, a manifestação ataca parte do Congresso, que é a maioria que mostrou simpatia pela reforma. Ela é surreal, fecha aspas. O deputado destacou ainda que a tramitação da reforma na comissão especial segue seu trâmite normal e, abre aspas de novo, não tem nenhum dia de atraso. E assim a gente começa a tratar do tema. Temos muito a falar. Hoje eu vou começar com você, Carlos Andreasa. Silvio, é boa a entrevista do presidente da comissão especial, muito lúcido e corajoso, num momento difícil de hostilidade contra a classe política. Eu tenho falado aqui, falei na semana passada, a coisa escalou ao longo do final de semana, mas explica muita coisa. Me refiro à manifestação convocada para o dia 26. É evidente que é antidemocrática, essencialmente antipolítica e instrumentalizada contra as instituições, notadamente o Congresso Federal, o Parlamento, que é a casa do povo e a casa onde estão os votos. Existem eleitos ali, tal qual Jair Bolsonaro, mas de maneira muito mais representativa. Em termos de amostragem da sociedade brasileira, é evidente que para o projeto de poder bolsonarista é importante minar, eu tenho falado isso aqui com grande frequência, na lógica da crise, do conflito permanente, minar essa força autônoma, independente, que é o parlamento, que ameaça o projeto autoritário bolsonarista. As manifestações são, portanto, hostis ao equilíbrio institucional, mas elas também são, Silvio, pessoal, pró-governo, que é uma coisa engraçada, a gente não vê isso há muito tempo, desde o lulopetismo. Ela tem uma lógica, ela reproduz, aliás, falando em lulopetismo, uma lógica de nós contra eles, que também é própria ao bolsonarismo, né? Nesse caso, o governo, que seria o governo virtuoso, conectado diretamente com o povo, contra, né, o inimigo, que seria o chamado, a gente vê inclusive na boca de importantes figuras do bolsonarismo dentro do governo, o sindicato do crime, que seria o parlamento. Então essas manifestações também são pró-governo, por natureza, contra o Congresso e pró-governo. Está dada aí a natureza conflituosa do bolsonarismo. E aí eu falei ao longo do final de semana, escrevi também hoje, sobre a ascensão de uma figura curiosa, né? É evidente que não quero generalizar, mas nós lembramos que o lulopetismo sempre foi capaz de se mobilizar para parar o Brasil, e o bolsonarismo parece já ter também o seu MST, que está configurado na participação das lideranças caminhoneiras. As mesmas que no ano passado, em 2018, em maio, pararam o Brasil, o Alexandre já falou sobre isso, e que agora se constituem no motor de ameaça, de intimidação do bolsonarismo. As lideranças caminhoneiras que parecem aderir a áudios vários disponíveis, a vídeos de caminhoneiros ameaçando, atacando, afrontando o Congresso, porque o subtexto aí, aliás, subtexto não, o texto aí é de fechamento do Congresso. Aquela parte, digamos, mais técnica, os técnicos do Ministério da Economia, onde há alguma razão no governo Bolsonaro, já se mobilizam para desarmar e mudar a direção da manifestação. Mas ela é originalmente, declaradamente hostil à democracia representativa, de confronto, de ataque ao Congresso. Isso está dado. E aí, portanto, não me venham com essa mentira de que a manifestação é a favor da reforma da Previdência. Isso é balela. Só uma topeira acredita nisso. A reforma da Previdência depende da adesão do Congresso, por meio da política, do convencimento. Se a manifestação ataca o Congresso, como ataca e está fazendo, não pode ser a favor da reforma. Portanto,
contra a reforma da Previdência. O modo, para concluir essa primeira intervenção, com que o bolsonarismo opera aí, é muito característico. É evidente que tem a pretensão populista, já falei, de se conectar diretamente à população, uma coisa, democracia direta, plebiscitária, que lembra muito o buraco em que a Venezuela se meteu sob o chavismo. É um investimento no esmagamento do judiciário inimigo, da imprensa inimiga, de tudo quanto possa ser força autônoma, sobretudo o Congresso Federal. E eu paro aqui para passar a palavra para os colegas, mas tenho mais a dizer para concluir esse raciocínio. Sim, muito pano para manga. A gente vai seguir girando, daqui a pouco eu volto com você, Andreasa. Agora, Vera Magalhães. Pois é, Silvio, eu acho que tudo isso pode estar na gênese desse movimento, pode estar na cabeça das pessoas que imaginam essa manifestação do dia 26, pode estar nos memes que circulam, e eu também recebi vários deles, vários áudios, vários vídeos, como disse o Andreasa, mas isso tem pouca chance de prosperar no Brasil, por algumas razões. As nossas instituições são mais fortes que as de países onde esse tipo de bagunça deu resultados. A Venezuela, que o Andreasa citou, por exemplo. O Congresso já está reagindo a isso, o Supremo já está reagindo a isso. Então, eu não vejo nenhuma chance de dar certo uma quartelada, ainda mais uma quartelada sem o apoio das Forças Armadas, para cima do Congresso, para cima do Supremo. Então, eu acho até meio infantiloide que se tente isso, que se insufle isso em grupos de WhatsApp. Segundo lugar, eu acho que tem pouca gente de verdade, de carne e osso, disposta a ir às ruas defender o governo, sabe-se lá por qual pauta, né? Porque as coisas que dizem respeito ao dia a dia das pessoas, à vida real, vão muito mal no Brasil. Quando você sai às ruas, quando você viaja, como eu estou aqui no Rio de Janeiro agora, vendo o estado de coisas caótico que vige por aqui, pessoas sem emprego, as pessoas sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança, a economia girando em falso, andando até para trás, relatos de industriais, por exemplo, que estão tendo de parar a produção em níveis ali, Dilma Rousseff, ou níveis greve dos caminhoneiros, porque não tem escoamento, não tem comprador. Várias pessoas vieram falar comigo no avião, no táxi. Olha, tá tudo parado, eu sou empresário, nunca tive de pegar dinheiro no banco, agora estou tendo de pegar. Então, a vida real das pessoas não está para ir se congratular com o governo nas ruas. E também as pessoas não vão sair em nome de uma coisa etérea, estão impedindo o governo Bolsonaro de governar. Simplesmente pelo fato de que elas estão vendo um governo incapaz de fazer prosperar as próprias pautas. Então, tudo isso pode fazer sentido nesse ambiente meio de bolha que a gente vive de redes sociais, em que um assessor palaciano um dia se põe em frente ao computador e se põe lá a conjecturar sobre como o homem comum vai sair às ruas erguendo uma bandeira do bolsonarismo. Não acho que isso vai acontecer. As manifestações podem até ser grandes, podem até levar algumas pessoas às ruas contra a política, contra o Congresso, etc., mas isso não vai ter o condão de gerar um movimento mais sério, e nem acho que o bolsonarismo está suficientemente aparelhado para tentar uma quartelada contra o Congresso e contra o Supremo. É a mesma coisa que fazer bravata de que vai fazer intervenção militar na Venezuela. Não vai dar certo. Então, deveriam parar de fazer bravata de que vão fechar o Congresso ou de que vão levar as pessoas às ruas e elas vão fechar o Congresso na marra, porque isso não vai acontecer. Esticar demais a corda pode levar a um impasse da seguinte natureza. É mais fácil fechar o Congresso e o Supremo, algo que não se tenta desde a ditadura militar de 64, ou é mais fácil empichar um presidente? Algo que já foi feito 2 vezes. Então, o resultado de se partir para o tudo ou nada e de se esticar demais a corda pode ser prejudicial a um presidente que resolveu fazer um populismo sem povo, populismo sem dinheiro na conta das pessoas, populismo sem emprego, populismo sem comida no prato. Eu não acho que essa seja uma equação passível de fechar. Por isso que toda a escalada de acontecimentos do fim de semana me fez dar razão à deputada Janaína Pascoal, ao deputado Marcelo Ramos. Eles estão com a racionalidade, estão com a razão.
Quando ele fala que é um protesto surreal e ela chama as pessoas à razão para dizer, olha, quem está no poder não faz manifestação, eles estão ambos cientes do fato de que não tem como prosperar um estado de coisas em que o poder de turno chame uma revolução XYZ contra as outras instituições. Como vocês mesmos disseram, igualmente, o Congresso igualmente eleito, etc, etc. Eu acho que isso tudo é uma coisa de maluco. Não vejo método, vejo só maluquice, e eu acho que as pessoas estão de saco cheio dessa maluquice. Elas querem que a economia comece a girar, elas querem que as reformas comecem a andar, elas não elegeram Bolsonaro para ficar fazendo papagaiada ideológica por aí, elas elegeram porque acharam que era uma alternativa ao PT, muitas pessoas tapando o nariz e foram lá e apertaram 17, mas achando que ele ia implementar de fato uma agenda liberal. Ele está jogando contra essa agenda que existe, é uma agenda do Paulo Guedes, mas contra a qual o presidente investe diuturnamente, ele e seus assessores mais próximos e seus familiares. Então, eu acho que esse protesto tem a chance de dar um choque de realidade no Palácio do Planalto. Suas primeiras considerações, Alexandre, vamos lá. A minha primeira dúvida que fica dessa convocação, se é que a gente pode chamar assim, o Congresso é inimigo do país ou inimigo das reformas? É isso que está no ar, é isso que está na pauta dos manifestantes? Eu queria entender, porque o Congresso Nacional, a primeira e única vez que foi testado em relação à reforma da Previdência, que é a pauta mais importante do Brasil hoje, deu 48 votos a favor e 18 contra na CCJ. Então o governo teve uma grande vitória, a proposta teve uma grande vitória na CCJ, numa tramitação que demorou alguma coisa como 2 meses, passou relativamente rápido. Então, eu não estou vendo o Congresso inimigo da reforma da Previdência, que é a pauta mais importante hoje do país. Pelo contrário, eu vejo a começar pelo presidente da Câmara, mas dele para baixo, eu vejo repetidas manifestações de apoio, de suporte à proposta da reforma da Previdência. Então, eu já começo com uma pequena dúvida. O Congresso Nacional, de uns tempos para cá, derrubou a história do imposto sindical, fez a PEC do teto de gastos, fez a MP das concessões, o cadastro positivo e, claro, fez o impeachment constitucional da Dilma Rousseff. Então, o Congresso Nacional tem defeito, é óbvio que tem, como todos os poderes da República têm. Tem problema no Executivo, tem problema no Congresso, tem problema no Judiciário. Agora, é para fechar o Congresso? Quer dizer, o Congresso, na história do Brasil, foi fechado várias vezes. O Getúlio Vargas fechou 2 vezes, o regime militar fechou 3. Quer dizer, mas o saldo nunca foi bom, né? Se a gente olhar para trás e ver na história do Brasil, todas as vezes que o Congresso foi dissolvido, manietado, fechado, o resultado final não foi bom para a democracia, não foi bom para o povo. E especificamente, essa acusação que existe no ar, velada, de que o Congresso seria o inimigo do avanço do país, das reformas, especialmente da reforma da Previdência, eu até o momento, só se eu estiver mal informado, ok, mas até o momento eu não vi nenhuma evidência empírica nos fatos de que o Congresso esteja jogando contra a reforma da Previdência. Até o momento não vi nenhuma evidência. E quando o Congresso foi testado, que foi na CCJ, a CCJ aprovou por 48 votos a favor e 18 contra a tramitação. Então, a gente tem que entender o seguinte: nós vamos brincar de 2013, junho de 2013, quer dizer, vamos pra rua de camisa preta, meio dizer que não é pelos 20 centavos, sem saber exatamente qual é a pauta, porque em 2015, 2016, as manifestações tinham uma pauta muito clara. Todo mundo de verde e amarelo pedindo impeachment da Dilma, e foram manifestações, as maiores da história do Brasil, muito bem sucedidas, deu certo, a Dilma acabou empichada. Já em 2013, era um bando de gente de roupa preta, black bloc, cada um achava um negócio, não tinha uma pauta muito bem definida, e o resultado foi quebra-quebra, morte, e no ano seguinte a reeleição da Dilma Rousseff. Então, também é uma dúvida que está no ar e eu gostaria de entender. Nós estamos em 2013 ou 2015? Eu preferia estar em 2019.